noite a todos que já entraram. Só vamos aguardar uns minutinhos para a gente poder iniciar, tá bom? Mais um minutinho a gente já inicia, tá bom? Boa noite para aqueles que entraram agora. Se puderem já ir acerenando, né, os pensamentos do coração, acompanhando a música, para que já podemos fazer o contato com os amigos e os mentores espirituais. Às 19 horas, vamos dar início então ao nosso Evangelho, reflexões de hoje. Então vamos, primeiramente, bem-vindo a todos, né? Vamos nesse momento então elevar o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus e agradecendo por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho, que as reflexões de hoje possa atingir a nossa intimidade, para que possamos nos trabalharmos e que possamos ser sustentados pelos amigos espirituais, pelos queridos mentores, nesse trabalho em nossa intimidade, e que possamos estar equilibrados e serenos. Agradecendo a todos esses espíritos queridos que nos acompanham, que nos prepararam durante toda a semana, durante todo esse dia, para que possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigado, querido Mestre, por essa grande oportunidade, e também obrigado, querido Pai, pela oportunidade dessa reencarnação, para que possamos nos trabalharmos e nos tornarmos espíritos mais amorosos, mais carinhosos e mais felizes. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, vou baixar só um pouquinho o som aqui. Então hoje a gente vai dar continuidade, né, do Evangelho da semana passada. Então nós estamos no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, no item 4, Missão dos Espíritas. E que era a parte do Erasto, né? Paris, 1863. Então nós vamos fazer os 7 últimos parágrafos. Então, na semana passada nós iniciamos esse item. Como ele é muito importante e também bastante longo, então nós dividimos esse item em 2 partes. Até porque traz muita reflexão e para a gente poder fazer com calma. Tá? Então, no mesmo molde que a gente fez na semana passada, eu vou ler alguns trechinhos do Evangelho, a gente para fazer as reflexões, e dessa vez eu vou incluir já na sequência também alguns trechos, alguns capítulos de alguns livros
da doutrina espírita, em especial do Emmanuel, né, do Chico, para que a gente possa entender melhor cada trecho, né, desses 7 últimos parágrafos, ok? Então, o item a gente indo lá para o 7º, então a fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Interessante, né, que ele já fala do futuro, né, que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades, né, na nossa intimidade, para que as gerações futuras não a conheçam, né, só como assim, como o passado, né? E o que são essas gerações futuras, né? Seria já na condição do planeta de regeneração. Então, uma primeira, na verdade, 2 reflexões aqui, para a gente poder refletir sobre esse parágrafo. Então, assim, quais são as impurezas e vícios que permeiam minha intimidade? Então, é importante a gente saber, né, e ter uma ideia de quais são as nossas dificuldades. No caso aqui ele fala como impureza, né, e os nossos vícios mentais, o nosso automatismo, que praticamente está dentro de nós e que a gente precisa trabalhar na nossa intimidade para que isso mude. Então é importante a gente se conhecer, porque sem a gente se conhecer, dificilmente a gente vai se trabalhar. Então, preciso entender quais são esses vícios, né? Qual é o meu pensamento difícil, que sempre é recorrente. Então, prestar atenção nisso. Vou dar um exemplo, né? Então, assim, um exemplo. Isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir, né? Isso é difícil para mim. Então, isso são pensamentos, são vícios mentais que estão atrelados às nossas dificuldades. E assim por diante, né? Eu consigo fazer melhor que o outro, eu faço melhor que o outro, porque eu sou bom, e porque eu conheço mais, e assim por diante. São vários pensamentos, né, que a gente normalmente a dificuldade que a gente traz, nós vamos ter esse pensamento, um pensamento característico. Então a gente prestar atenção em todas as experiências, em todos os movimentos, em todas as ações que nós estamos, qual que é esse pensamento. E é importante porque a gente já começa a trabalhar o pensamento, né, a disciplina do pensamento, e descobrir o que realmente a gente precisa construir de sentimento, de virtude, para, vamos dizer assim, para abafar essa sensação doente, né? Esse pensamento, esse vício doente. O que me falta, né, para remover a montanha de iniquidades, né, de dificuldades que há em mim? O que falta? Né? O que falta para você para remover essa montanha de dificuldade? Porque nós temos que tomar uma decisão. A partir do que eu me conheço, a partir do que eu identifico isso, eu tenho que tomar uma decisão se eu quero remover, se eu quero me transformar ou não. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Então, o que me falta, né? Falta coragem, ou falta um meio, ou falta um conhecimento, ou confiança, né? Falta fé.
Então, o importante é identificarmos também isso, o que está faltando em nós para que a gente consiga, de uma vez, trabalhar forte para remover as dificuldades que nós temos. Então, assim, importante nós entendemos. Na nossa reencarnação, nós fazemos um planejamento, né, junto com uma equipe especializada. Nós não trazemos todas as dificuldades que possuímos para ser trabalhado. É que muitas dificuldades são parecidas uma com a outra, mas nós trazemos normalmente uma dificuldade central, vamos dizer assim, no máximo duas aí que estão atreladas. Então é importante a gente identificar isso, porque muita gente fala, eu sou orgulhoso. Ah, ok, tudo bem. Mas dentro do orgulho, qual que é essa faceta dentro do orgulho que você tem dificuldade? É importante identificar isso. Isso está atrelado na vaidade? Ok, na vaidade. Então, qual o tipo de vaidade? Também. Então, é importante a gente poder entender e começar a desmembrar um pouquinho, né? Vamos dizer assim, esmiuçar a dificuldade para a gente conseguir entender, e aí sim fica mais fácil para a gente trabalhar, não vou dizer mais fácil, menos difícil, né? Trabalhar nessa transformação, porque eu vou saber exatamente aquilo que eu preciso fazer. Porque quando a gente pega orgulho, egoísmo, é uma coisa muito abrangente. Então nós precisamos ver o que está dentro do orgulho e dentro do egoísmo, ou qual é a faceta que mais predomina em mim. E é ela que eu trago para ser trabalhada nessa reencarnação. E aí é feito todo um planejamento para que eu vivencie experiências, para que essa dificuldade venha à tona e eu consiga identificá-la e ao mesmo tempo trabalhar. Mas também trazemos todas as construções que já possuímos, nós trazemos todas elas, porque elas vão nos ajudar nesse trabalho. Porque senão, se a gente não trouxesse, nós não daríamos conta, porque não é simples. Dentro do orgulho, a gente pegar, né, por exemplo, a questão da vaidade, não é fácil se trabalhar. Isso não é simples assim, não é do dia para a noite que a gente vai fazer isso. Isso é uma construção, tijolinho por tijolinho. Tem hora que eu vou conseguir, tem hora que eu não vou conseguir, mas o importante é estar no trabalho contínuo, permanente, forte na transformação. E para isso eu preciso tomar essa decisão, né? Então, continuando aqui também com o Evangelho, sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os globos. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E olha que interessante essa frase que ele coloca aqui, que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, no mundo, na esfera, né, encarnada que nós estamos aqui, material, mas também na esfera espiritual da Terra. Então, todo esse trabalho de transição planetária que nós estamos passando não é só aqui na esfera encarnada. Na esfera espiritual da Terra também já deu início esse trabalho de transição. E o trabalho do lado de lá é muito maior, vamos dizer assim, muito mais intenso do que aqui. Aqui também está bastante intenso, mas lá, inclusive porque a população, né, de espíritos lá, a quantidade é muito maior. Então, já está sendo separado o joio do trigo. Já tem espíritos na esfera espiritual da Terra que já não tem mais condições vibratórias e de sintonia para reencarnar na Terra e já estão sendo exilados. Estão sendo trabalhados e ao mesmo tempo já justamente no período de transição para serem exilados da Terra. E nós estamos encarnados, né? Nós aqui encarnados também estamos fazendo esse papel. Então é importante a gente estar se trabalhando, se modificando, lutando para que a minha condição vibratória mude. E aí a minha sintonia fique compatível
com a condição da Terra, com a transformação da Terra, porque ela vai se tornar uma sintonia, uma vibração mais elevada. E aí, continuando, e depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que aceitarão, pois, principalmente os mártires do trabalho, nessa expiação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que esses receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhe ofereceres, e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Olha que importante isso aqui, né? E aí, trazendo uma reflexão, como eu tenho colaborado para difundir a ideia espírita na construção da era nova, da era de regeneração? Qual que é o nosso papel principal, nós espíritas? É levarmos a esperança aos nossos irmãos. Esse é o nosso maior trabalho. Quando eu estou no processo de autoiluminação, a minha vibração muda, aonde o ambiente que eu frequento, o ambiente que eu entro, já sente esse impacto, e eu sirvo e eu acabo servindo de exemplo para os outros. E a gente precisa levar a esperança, principalmente a verdade da reencarnação. Por quê? Porque muitos de nós, muitos irmãos, estão desesperados, estão desanimados, ao ponto de pensamentos bem difíceis em abreviar a vida, né? Pensando em suicídios, né? Em flagelos do próprio corpo, vamos dizer assim, a entrega às coisas materiais de uma forma ilusória de tentar modificar, né, essas sensações doentes. Então é importante nós espíritas alertarmos, trazermos a verdade, a questão da transição planetária, o que é, procurar explicar o que é esse processo de regeneração, a evolução, né, de como que se torna, né, como se faz a nossa evolução, e trazendo a esperança do futuro, que tudo continua, e que nós, se nos esforçarmos agora no trabalho, né, de transformação na nossa intimidade, no trabalho no bem, ajudando o outro, nós vamos ter um resultado, uma colheita futura boa, né, vamos dizer assim, né? E voltaremos na condição da Terra, na Terra como regeneração, que será um mundo mais fraterno, mais solidário. Ainda vai ter dificuldades, mas são dificuldades não intencionais. Vai existir o mal ainda, mas não aquele mal intencional como existe hoje. Vai ser o mal, o erro por ignorância, e nós vamos estar muito mais solidários, muito mais fraternos e muito mais compreensíveis e aptos para nos ajudarmos uns aos outros, muito mais do que é feito hoje. Então, quem não gostaria de estar nessa condição, né? Então, vai ser uma condição um pouco mais feliz do que nós estamos vivenciando hoje, porém ainda não é a condição de felicidade total, né, de um planeta feliz, mas é o caminho. Então, nós precisamos estagiar nesse período de regeneração para nos regenerarmos e aí sim conquistar a verdadeira felicidade. E aí tem trazer um trecho aqui do livro da Esperança, do Emmanuel e do Chico, que é a lição 68, Ideia Espírita. Chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário
consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Em toda parte surge o impositivo da ideia espírita, na interpretação religiosa, para que a fé não se converta em fanatismo, nos estudos filosóficos para a exposição verbal, não se discurso infrutífero, nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça loucura, nas empresas de arte, para que o sentimento não se desprimore no vício. O mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da regeneração, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem, exatas na consciência de cada um. Olha que interessante. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita, na construção da era nova, irradiando-a com todos os recursos lícitos ao nosso alcance, com base no veículo do exemplo. Então, Emmanuel nos traz aqui: precisamos vivenciar todos os conhecimentos adquiridos pela doutrina espírita. E, ao vivenciarmos, vamos servir de exemplo aos nossos irmãos. Não significa que todos vão lá, a religião espírita vai ser a maior, não é isso. As verdades, né? Que é a questão da reencarnação, a questão que a morte só existe na condição física, o espírito continua, ele é eterno. Então, são essas verdades, né, que ele conta aqui, né? O intercâmbio com o mundo espiritual, os valores mediúnicos, né? A importância da mediunidade de aprendizado para nós, nos processos de desobsessão, né? Extremamente importantes, né? E aí até chegarmos na nossa própria consciência, onde estão gravadas as leis divinas. Então, importante isso. E aí tá, mais um item, uma frasezinha aqui: arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Está tudo pronto, né? Ele está falando aqui, o arado já está pronto, que a terra está preparada. Então a gente precisa jogar a semente, né? Ajudar a germinar essas sementes. E isso é mãos à obra, não tem como. E também, até aproveitando essa frasezinha aqui, tem dois trechinhos também no capítulo 69, que chama Conjunto, também do livro da Esperança, do Chico do Emmanuel, né? Que diz assim: num templo espírita cristão é razoável notar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada um tem o seu papelzinho lá, mas é um trabalho de conjunto. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Aqui ele fala da humildade. Orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Nós precisamos entender que nem todos tenham o esclarecimento que nós temos, muitas vezes, e por isso que nós não podemos impor as coisas, porque muitas vezes o espírito ele não está preparado para escutar ou trabalhar determinadas coisas. Aí muitas vezes tem que ir aos poucos. Por isso, com calma, com tranquilidade,
e aguardar o tempo do Espírito. Então, o importante é a gente trazer e dando o exemplo, né? Que aos poucos a observação dos outros em nós é que vai fazer a diferença. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversão fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Então, assim, não é de uma hora para outra esse processo, é uma construção. Então, muitas vezes nós vamos estar lidando com espíritos que ainda são crianças espirituais, que ainda não têm um determinado conhecimento. A maioria de nós, né, me incluo nisso, estou começando, né, vamos dizer assim, saindo do gatinhar e começando a caminhar, cambaleando como uma criança. Estou começando, né, nesse despertamento. E aqueles que não conhecem ainda a doutrina espírita, tem que ser muitas vezes com calma, porque é uma mudança de paradigma, né? Completamente. Então nós somos espíritos que estamos condicionados no pensamento do bem, né, e do mal, né, a distinção entre céu e inferno e assim por diante, do castigo de Deus conosco. Então nós estamos muito condicionados a isso. Então, muitas vezes, nós não vamos ter essa compreensão. Assim, as pessoas não vão nos compreender nos ensinamentos da doutrina espírita, que na verdade não é nada disso. Né? Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário, é que são as leis que regem o universo, por causa da justiça divina. Então, muitas vezes eu sofro, eu passo por determinadas situações que foram desatinos, desalinhos que eu mesmo causei em encarnações passadas, ou às vezes até nesta mesma. Então é importante a gente, vamos dizer assim, compreender esse nosso momento. E aí também, no livro Vinha de Luz, também do Emmanuel de Chico, na lição 115, Armai-vos. Então ele diz assim, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa é uma frase de Paulo, né? E aí ele traz o trechinho aqui para a gente poder entender. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. Aqui ele está falando que muitas vezes sozinho a gente não dá conta. Então a gente precisa da casa espírita, né? Precisa da ajuda. É indispensável, os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir aos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Aqui ele está falando, né? E a luta é difícil, então não basta só eu buscar, frequentar, eu preciso me defender, eu preciso, ele fala aqui da armadura, o que é a armadura de Deus, né? Então eu confiar, ter fé na espiritualidade, no nosso mentor espiritual, a confiança em Jesus, a confiança em Deus, né, da proteção. Mas essa armadura, eu preciso ter convicção dessa fé, né? Então eu preciso ter a confiança fortalecida. E aí ele continua aqui também, no Evangelho. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados ao Espiritismo, muitos
se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Olha o alerta que o Erasmo nos traz. E aí trazendo uma reflexão para nós, né? Eu tenho procurado destaque ou procuro cumprir meu dever com desprendimento e alegria de servir? Isso é importante para nós, porque muitos na doutrina espírita se perdem, e não só aqui encarnado, mas quando desencarnam, porque adquirem muito conhecimento, mas não vivencia esses conhecimentos, não colocam em prática. E aí, quando desencarna, né, chega iludido lá no plano espiritual, achando que vai chegar e já vai trabalhar. Não. Muitos se enganam. Muitos ainda vão precisar de muito tratamento. Por quê? Porque não colocou os conhecimentos da doutrina espírita em trabalho da sua própria autoiluminação. Porque eu posso frequentar o centro espírita, eu posso trabalhar no centro espírita, eu posso dar palestra, eu posso estar aqui no trabalho do Evangelho, eu posso estar no trabalho mediúnico, eu posso estar indo dar passe, ou eu posso estar lá ajudando, né, nas coisas materiais do centro ali, ou eu posso estar fazendo o que for dentro da casa espírita, né, ou dentro da religião espírita, vamos dizer assim. Mas, se for, vamos dizer assim, da boca para fora, né, não adianta nada. Vai adquirir conhecimento, vai ajudar, mas não ao ponto da autoiluminação. Então, aonde que está o segredo? Né? E Kardec nos alerta, né, nos livros da codificação, porque os ensinamentos é para nós, é para nossa autoiluminação, para nossa transformação, para que eu olhe para mim e veja assim, olha, eu ainda tenho essa dificuldade e eu preciso mudar isso. E aí, através do conhecimento da doutrina espírita, me ajudar nesse trabalho. Tomar passe, né, frequentar a palestra, o evangelho, né, todos os trabalhos da casa espírita, tudo isso nos dá sustentação e amparo para que nós possamos acessar a nossa intimidade e a nossa consciência, que é as leis divinas, e ter condições de se transformar. Porque não é fácil para nós, quando nós olhamos para nós mesmos e identificamos aquela dificuldade. Não é fácil a identificação, não é bom para nós, né? Assim, vamos dizer assim, é um sentimento ruim. Então, se eu não estiver bem amparado, é complicado, eu posso me desequilibrar. Então, por isso que é importante o passe, o evangelho no lar, né? Adquirindo conhecimento através dos livros, estudando a doutrina espírita, também acompanhando palestra, evangelho, então, porque tudo isso nos dá sustentação e amparo. E também facilita o nosso contato com a espiritualidade, que vai nos fortalecer e nos ajudar nesse processo. E aí também mais uma reflexão, né? Exijo e reclamo do outro aquilo que ainda não está pronto em mim e, portanto, não faço. Porque muitas vezes eu julgo o outro, critico, mas eu ainda não faço o que eu estou dizendo. Então é importante a gente voltar lá para trás, né? Por que Jesus nos chamou de hipócritas? Por causa disso. Porque nós falávamos, muitos de nós falávamos bem, mas
aquilo que falávamos não colocávamos em prática. E hoje, eu continuo fazendo isso? Porque muitas vezes eu posso criticar o outro, né, por um ato de corrupção. Mas e eu? Nas pequenas coisas do meu dia a dia. Será que eu não corrompo também o outro? Ou não me corrompo em determinadas situações? Nós precisamos entender que não é o tamanho do problema, né? Tamanho da consequência, vamos dizer assim. Não digo nem da consequência, mas o tamanho, né, do fato, melhor dizendo. É eu fazer. Ele pode ser, aos olhos dos homens, pequeno, mas para Deus pode ser igual. Porque Deus sabe qual que é a minha intenção. Se for um mal intencional, mesmo que seja um fato pequeno, isolado, só aqui, e muitas vezes pode ser um ato aplaudido pelos homens. Por isso que eu preciso ter o máximo de cuidado naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu julgo, naquilo que eu critico e naquilo que eu faço. Porque senão eu posso cair nisso aqui. Né? E o que eu busco na doutrina espírita? As facilidades terrestres ou a verdade que liberta? Porque será que eu busco o centro porque eu estou passando por determinadas dificuldades e eu indo lá tomar passe, ou eu participando de algum trabalho, eu vou resolver essas minhas questões? Por exemplo, no caso aqui ele fala de facilidades terrestres, né, materiais, ou eu estou indo para aprender a me trabalhar, buscar o amparo da espiritualidade para que eles me deem força, né, e ajuda neste processo. Porque as coisas vão se resolvendo conforme a nossa necessidade. Então Deus permite que as coisas aconteçam conosco para que a gente desperte. Então às vezes vem a dor, vem a dificuldade, né, e vem para que a gente possa acordar, porque não precisa estar dormindo. Nós estamos, o tempo está passando e nós estamos dormindo ao ponto. E aí precisa vir algo mais intenso para que a gente desperte, né, tipo um chacoalhão. Opa, acorda aí, o tempo está passando e você está ficando para trás. Ou você ainda não despertou aquilo que você veio trabalhar nessa encarnação. Né? Precisa aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade que ela não é dada a todo momento. Nós reencarnamos muitas vezes, mas muitas vezes a gente demora para reencarnar. Não é na hora que a gente quer, é na hora que a gente, né, que Deus permite. Então, a reencarnação para nós é valiosa nesse processo de trabalho, na nossa intimidade. Então é importante a gente ter consciência disso, do esforço e do empenho, mas principalmente a decisão que nós precisamos tomar. O que eu quero para mim, eu, espírito, né? Não as questões do terrestre, mas o que eu quero levar daqui, né? Como é que eu quero retornar à pátria espiritual? Da mesma condição que eu vim, ou eu quero retornar melhor, né? Mais, vamos dizer assim, mais firme, mais confiante, mais equilibrado, mais sereno, para que eu consiga continuar essa caminhada. Está nas nossas mãos. E tem mais também aqui no livro da Esperança, que é lição 70. Ser espírita, também do Emmanuel e do Chico. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento.
Onde estoure a indisciplina, faça esteio da ordem. Onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Trabalha servindo, esse é o segredo. Concio de cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabe, somente conseguirás renovar o semelhante por aquilo que és. Se eu não me transformar, se eu não lutar para minha melhora, eu não ajudo o outro. Eu não melhoro o outro. Não ajudo. E aí, nos 2 últimos parágrafos aqui do Evangelho, né, ele vai dizer assim: perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Ensino e a prática. Pela consolação que distribuírem aos aflitos. Pelo amor que dedicarem ao próximo. Pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos, que a vencerão. Os que, porém, falseiam os espíritos dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos, exilados. Então, para a gente poder aqui fazer uma reflexão final, como espírita cristão, quais são os instrumentos espirituais que tem utilizado nos momentos de decisão? Nós somos colocados em diversos momentos para decidirmos. Quais desses instrumentos que eu tenho colocado em prática? Quais as construções que eu já possuo que eu posso dar o exemplo? Sou um espírito agradecido pela tarefa concedida por Deus? Como demonstro minha gratidão a Deus? Vocês já imaginaram a responsabilidade e a grandeza de assumir um compromisso desses perante a Deus? De trazermos não só o conhecimento, mas ensinar os nossos irmãos a verdade através do nosso próprio movimento, das nossas próprias ações como exemplo? Jesus fez isso. E Jesus é um modelo. E nós temos que seguir esse modelo. Muitos de nós espíritas usam a desculpa: Jesus está muito longe.
Depende do ponto de vista. Claro que nesta encarnação eu não vou me tornar, né, um espírito como Jesus, nas ações, em pensamento, em sentimento, nas virtudes. Claro. Mas ele é minha meta. Ele é minha meta. As ações de Jesus, de como Jesus ensinava, os exemplos de Jesus. Então eu preciso exemplificar como Jesus fez, da mesma forma. Porque ele é a meta, ele é o exemplo. Ele é o nosso padrão aqui, né? De evolução, vamos dizer assim. Então eu preciso olhar para Jesus e ver o que eu estou incoerente com ele e me esforçar para me realinhar com ele. E aonde que está? Como é que eu faço isso? Evangelho. Os ensinamentos do Evangelho, eu simplesmente tirar do papel, do livro, e colocar em prática, no meu dia a dia. Nas pequenas, nas médias e nas grandes ações. Em todas as experiências. No meu lar, junto dos meus entes queridos, no meu trabalho profissional, na casa espírita, nos locais que eu frequento, no dia a dia, no cotidiano, das pessoas que até então são estranhas a nós, quando eu estou dentro de um determinado lugar, como é que eu me porto, né? Eu respeito fila, eu respeito o direito do outro, no trânsito, eu respeito o outro, eu me respeito também, porque eu também sou responsável pelo meu corpo físico que Deus me deu. Eu me respeito, eu me coloco em risco ou não? Como é que eu sou perante as outras pessoas? Como é que eu sou perante os meus desafetos, perante aqueles que não têm o mesmo pensamento que eu, ou diferente? São essas experiências que é nesse momento que eu tenho que colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus, nada mais é do que o cristianismo redivivo. É os ensinamentos do Cristo. Toda a doutrina está baseada nos ensinamentos do Cristo. Toda a doutrina. A gente pegar lá os livros dos Espíritos, desde a primeira pergunta até a última, todas estão alinhadas com Jesus. Se nós pegarmos e estudarmos a vida de Jesus aqui na Terra, nós vamos ver que todas as perguntas estão alinhadas. Muitas das perguntas ele nos trouxe a resposta. Claro, né, com as palavras da época, da necessidade da época, né, aquilo que a gente poderia entender, a grande parte está ali. Né? E o livro dos Espíritos, os Espíritos trouxeram o complemento, né, a explicação das passagens. Por que precisamos passar todo esse processo de ensinamento? Jesus trouxe de uma forma simplificada e ele prometeu para nós que ia mandar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então é importante a gente estar alinhado com isso. Né? Que a gente possa nessa semana ir refletindo sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Né? E se eu sou espírita, né, já me decidi, me defini, né, nesta encarnação, e já venho, e muito provavelmente está dentro do meu planejamento reencarnatório, qual que é a minha missão, né, como espírita? Eu estou cumprindo essa missão? Olha a responsabilidade que temos na mão. Né? Qual a responsabilidade desse conhecimento? Olha a importância. Né? Então vamos para nosso passo, nossas vibrações. Vou aumentar um pouquinho aqui o som. Então, que possamos
fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, confiar na espiritualidade amiga que está conosco, os mentores espirituais, pedindo todo o amparo e a sustentação para os desafios do dia a dia, que essas energias que estamos recebendo através do passe, que possa nos reequilibrar, reequilibrar o nosso espírito, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que possamos nos fortalecer na coragem, na fé, na luta do dia a dia, e que essas energias que estamos recebendo desses queridos mentores espirituais, que possam ser expandidas a todos os nossos entes queridos, em nossos lares, trazendo o reequilíbrio, toda a estrutura espiritual no nosso lar seja reequilibrada nesse momento. Todos os nossos irmãos desencarnados possam ser acolhidos e levados a tratamento. Pedimos também, querido Jesus, que o Teu amor possa envolver a todos os nossos irmãos desencarnados e encarnados, em especial aqueles que estão atravessando por grandes dificuldades, que possam ser amparados na sua fé, na sua confiança, na sua coragem. Que possamos ter a compreensão das provas necessárias para que possamos avançar na nossa autoiluminação, na nossa transformação. Que essas energias também possam ser levadas pelos amigos espirituais, pelos mentores, a todos os lugares necessários, em especial também àqueles que estão no trabalho de risco nesta pandemia, que possam ser protegidos, amparados nesse momento. Te pedimos também, querido Jesus, que possa envolver o nosso Brasil, todo o nosso planeta, que possa ajudar no reequilíbrio mental em toda a esfera, para que possamos nos mantermos firmes nesse processo a caminho da regeneração. Obrigado, queridos mentores espirituais, por estarem conosco. Obrigado, queridos amigos espirituais. Querido Jesus, pelo seu amor, pelo seu acolhimento e carinho conosco. E obrigado, querido Pai, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da vida. E por esse plano de amor conosco, para que possamos atingir a verdadeira felicidade. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz.
Jesus e Deus nos abençoe. Até a próxima semana.